Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo a parte de movimento uniforme, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, nossa meta é chegarmos aí aos 28.100 inscritos, tá? Lembrando que nosso canal tem questões de matemática, física e química, dos mais variados conteúdos, e no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um com botão de inscrição e outro com uma playlist aí para você continuar estudando por aqui. Olha só, a questão diz assim: em 2019, a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Tá? Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea, como você está vendo na figura aqui, de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, vento. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vento e como são formadas as sobreposições frontais. Beleza? Então, na primeira foto, a segunda foto, você vê que é uma sobreposição. O operador do vento recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Tá? Isso aqui é a mesma expressão. A abertura da câmera fotográfica do vento é de 90 graus, considera a tangente de 45 igual a 1. A pergunta é: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Ou seja, ele quer saber quanto tempo ele vai demorar para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. Então você percebe o seguinte: do ponto 1 para o ponto 2, você tem quase que um triângulo completo para chegar embaixo, não é? Mas eu vou fazer melhor para você aqui. Olha só, eu só vou fazer assim. Eu vou pegar essa medida aqui, essa altura, e essa daqui. E aí você percebe que quando você calcular a distância do ponto 1 até o ponto 2, do ponto 1 até o ponto 2, você vai ter esse triângulo aqui, ó, certo? Menos os seus 20%, e você vai ter esse triângulo aqui, ó, também menos os seus 20%. Tudo certo? Tranquilo? Então vamos calcular o seguinte: vamos calcular a medida do primeiro triângulo, tá? E aí você percebe o seguinte: de maneira geral, você tem que, vou mostrar com a seta, esse triângulo aqui, ó, com um ângulo de 45 é o mesmo desse aqui. Então vou calcular esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui. Veja o seguinte: formando o triângulo aqui externamente, não tá tão legal, deixa eu ver aqui. Perfeito, vamos lá. Aqui é o ângulo de 45, né, que nós temos. A altura nós já sabemos que é quanto? Que é 1.000. Você percebe que desse triângulo total aqui, nós estamos dividindo ele ao meio, tá? Estamos dividindo ele ao meio. Então, o que é que eu vou fazer? Esse pedacinho aqui é esse daqui, ou seja, é o x, né? Então, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter que calcular que a tangente de 45 é igual ao cateto oposto, que é 1.000, dividido pelo adjacente, que é x. E aí você tem que tangente de 45 é 1, igual a 1.000 sobre x. O x está dividindo, passa multiplicando. Então, o x, na verdade, vale 1.000. Portanto, esse x valendo 1.000 menos os 20%, você tem que é os menos 20% de 100.
certo? Então, aquele pedacinho ali, você vai alcançar no seguinte: 1.000 menos 20% de 100 vale... De 100 não, de 1.000, né? 20% de 1.000 vale 200. Portanto, a primeira medida sobreposta lá vale 800. Calculando para o segundo triângulo, aqui, ó. Calculando para o segundo triângulo, você tem a mesma coisa. No segundo triângulo, eu vou fazer até com outra cor aqui, uma corzinha azul agora. A dificuldade é explicar nesses triângulos aqui. Então, da mesma forma para o segundo triângulo, da mesma forma para o segundo triângulo, temos 800 metros. Portanto, para ele sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, considerando aqui o 1.000 menos 20% e mais 1.000 do outro triângulo menos 20%, você tem 800 e 800. Você vai ter uma distância total, ou seja, do ponto 1. Vou anotar aqui, ó. Do ponto 1 ao ponto 2, ele percorreu então 1.600 metros. Agora é só jogar na fórmula da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é quanto? 50. A distância é quanto? 1.600 dividido pelo tempo. De forma que você passa a ter 50 vezes ΔT é igual a 1.600. 1.600 dividido por 50. Nós vamos chegar ao valor de, vamos lá, 1.600 dividido por 50. Você chega ao valor de 32 segundos. Portanto, resposta gabarito, letra B de bola, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!